aborrecido, adorador, adorante, aficionado, apaixonado, ardoroso, caído, consoante, cultor, dedicado, embeiçado, empolgado, enamorado, encantado, entusiasmado, entusiasta, fã, fanático, gamado, idólatra, maluco, namorado, torcedor, venerador, vibrador, vidrado, arroubado, cativado, deliciado, deslumbrado, enlevado, entregue, extasiado, estático, maravilhado, tomado, transportado. É alguém que foi arrebatado, apaixonado, entregue, rendido. Alguém que foi transportado de um lugar para o outro e agora ele vive a partir dessa tomada, desse amor, dessa paixão. Alguém que foi tirado do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho amado. E agora esse transporte mudou tudo. Ele foi arrebatado de um lugar para o outro. Ele é tomado de paixão. Ele é tomado de entrega. Ele é tomado de desejo. Ele ama acima de todas as coisas. É tudo que ele quer. Deus passa a ser o seu alvo. Ele olha para Jesus e ele diz: eu quero olhar na tua face. Eu te amo. Eu te quero. Eu te desejo. Tu és o alvo da minha vida. Eu te adoro. Eu não posso viver sem ti. Nada mais faz sentido para mim. Tu és o único, tu és o primeiro, tu estás acima de todas as coisas. Eu te entrego tudo. Eu me rasgo. Eu fui arrebatado por esse amor. Eu não vivo mais na terra. O meu coração é do céu. Eu pertenço a ti. Tu és tudo que eu preciso. Eu te amo. Mostra-me tua glória. A tua graça é melhor do que a vida. E é por isso que os meus lábios te louvam. Nada mais me satisfaz. Tu és o meu tesouro. Eu estou entregue. Eu estou nas tuas mãos. Tudo que é meu é teu. Eu pertenço a ti. Eu quero olhar a tua face. O Senhor é o meu alvo. O meu coração arde de paixão. O meu coração arde de desejo. Ah, Senhor, um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Tu és a razão da minha vida. Tu és o meu começo. Tu és o meu propósito. Cada um dos meus passos, cada um dos meus dias é para ti. Eu fui transportado. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor. O que você pensa quando você imagina os pregos nas mãos? O que você pensa quando você vê a coroa de espinhos? O que você pensa quando considera as chicotadas? O que passa pela sua cabeça quando você imagina que Ele deixou a glória para morrer no teu lugar? Como isso te altera? O que isso vale para você? O que isso significa? Como isso muda? Como isso muda? Você pode se sentar. Hoje eu quero falar de um tipo de gente que foi arrebatado por esse amor. Alguém que foi tomado. Alguém que foi transportado de um lugar para o outro. Que não consegue, diante da cruz, enxergar a vida da mesma maneira. Não tem condição.
Não tem como. Mudou tudo. Eu não consigo viver mais do mesmo jeito. Esse amor me capturou por dentro. A Bíblia diz que o Senhor nos atraiu com cordas de amor. Foi o amor. É esse amor que nos envolve, que nos enlaça. É esse amor. E eu quero que você pense se você é alguém arrebatado, tomado. Alguém sedento e faminto. Alguém que fez de Jesus o seu alvo, a sua razão. Alguém para quem a cruz não é uma coisa normal. É algo extraordinário. Então, a gente vai pensar aqui em alguns sinais de arrebatamento. Uma pessoa arrebatada, ela não consegue mais considerar um caminho de volta. Não tem mais caminho de volta. Tem uma canção que diz que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Sabe, não tem como eu desconsiderar. Eu costumo dizer que alguém que aprendeu a ler, exceto que aconteça um acidente, um trauma, ele não consegue voltar a ser analfabeto. Uma pessoa que conheceu Jesus verdadeiramente e foi tomado por essa paixão, ele não considera, existe um caminho de volta, mas não na vida dele. Eu não admito, eu não penso nisso. Eu não penso em retroceder, eu não penso em voltar atrás, porque não passa pela minha cabeça, não há possibilidade de eu viver outra vida que não seja com Jesus. Pode ser que outras pessoas considerem isso, mas eu não consigo considerar a possibilidade de uma vida fora de Jesus. Jesus estava pregando um sermão muito duro, dizendo que quem não se alimenta dele não entraria no reino dos céus. E por conta disso, alguns daqueles seguidores acharam um discurso muito pesado e começaram a deixar Jesus, alguns discípulos. E aí Jesus olha para os 12 e diz assim: então, disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus não colocou uma tranca. Ele perguntou, e vocês? O discurso realmente está duro. E eu não vou mudar o discurso. Está pesado? Pois é isso mesmo. E vocês, querem também ir embora? E Pedro fala assim, se nós fôssemos embora, iríamos para quem? Para quem que a gente vai agora? Vai voltar para o quê? Para quem que a gente vai se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu vou voltar para onde? Para aquela rede? Para aquela vida? Para onde você poderia voltar fora de Jesus? Pense na vida que você tinha antes sem Ele. É isso. Para quem? Vou voltar para o quê? Não tem nada. Sabe aqueles filmes pós-apocalípticos que a pessoa vai correndo para frente, quando ela olha para trás é destruição? Isso é mais pura verdade a respeito de nós. Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Então, quando a gente olha para trás, vou voltar para onde? Vou voltar para o quê? Não tem nada atrás de mim, morte. Então, uma pessoa que é arrebatada, ele não considera, não existe um lugar para onde eu possa voltar. Por quê? Porque daqui para frente, atrás, é destruição. Eu não imagino a minha vida sem Jesus. O profeta Jeremias tem um texto que eu acho extraordinário. Ele diz assim, ó Senhor, tu me constrangeste, e eu me deixei constranger. És mais forte que eu e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria todos os dias. Todos riem de mim. Pois sempre que abro a boca é para gritar violência e destruição. Essas mensagens do Senhor
me transformaram em alvo constante de piadas. Mas se digo que nunca mais mencionarei o do Senhor, nem falarei em seu nome, a sua palavra arde como fogo em meu coração. É como fogo nos meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la. É impossível. Meu pai tinha uma frase que dizia assim, entrei bem. Quer dizer que ele caiu, entrei bem. Jeremias diz assim, o Senhor, tem versões que ele diz, o Senhor me enganou e eu me deixei enganar. O Senhor, é como se ele dissesse assim, Senhor, o Senhor deu uma volta em mim. O Senhor me conquistou de um jeito e eu fui me deixando conquistar. E agora essa conquista, o Senhor me chamou para um propósito, que eu tenho que ficar pregando, que vai ter violência, que vai ter destruição. E por causa daquilo que eu prego, eu virei uma piada. Eu me tornei um alvo, eu sou ridicularizado. E ele para e pensa assim, mas quando eu penso assim, já sei como eu me livro disso. É só não pregar mais. Eu vou ficar quieto. Eu não vou nem mais falar no nome do Senhor e muito menos na sua palavra. Mas é tão engraçado que ele diz assim, quando isso passa pela minha cabeça, e eu falo assim, agora, zíper na boca, ele fala assim, sua palavra arde como fogo em meu coração. Sabe, uma pessoa arrebatada, ela pode até maquinar, eu vou abandonar isso, porque existe um preço, não é em brancas nuvens que as coisas passam, tem um desafio, tem o meu conceito, tem a minha reputação, tem o preço a pagar. Mas quando ele fala assim, agora eu vou ficar quieto, ele diz, é impossível conter essa palavra, porque ela queima. Ela arde dentro de mim. Aqueles discípulos em Emaús diziam que, acaso não nos ardia o coração? Sabe, a palavra de Jesus dentro de nós, ela faz queimar. Arde o coração. Aquilo queima você por dentro. Então, quando você vê, você está no propósito, porque o Senhor te deu a volta e você deixou Ele te enrolar. Ele veio com as cordas de amor para o seu lado e você foi tomado de amor. Então, quando você pensa, olha, eu vou deixar isso para trás por causa do preço, por causa do custo, mas aquela palavra de paixão queima dentro de você como fogo nos seus ossos. Então, você não pode deixar aquilo para trás, porque você fala, eu vou voltar para o quê? Essa palavra está aqui. Eu não vou deixar de saber o que eu sei em Cristo. Ele já me ensinou, eu já experimentei, já ardeu dentro de mim. Não tem como. Eu fui tomado por isso. Então você desconsidera, sabe? Elias, quando sai de um tempo de depressão, e Deus conversa com ele, e o restabelece, fala, você tem que ungir um rei e um profeta no seu lugar. Então ele está passando e vai até a cidade onde está Eliseu. E o texto diz assim, partiu, pois, Elias e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com seus aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram, e então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Sabe, pessoas de coração arrebatado, elas destroem tudo que possa oferecer um caminho de volta. Eliseu falou assim, daqui eu só vou para frente. Ele queimou a vida velha. Ele falou assim, eu vou queimar esses bois porque era uma segurança, não era? Poderia falar, bom, se eu largar isso aqui, eu volto para isso aqui. Queima as pontes com o que tem atrás. Elias queimou tudo. Eu sempre converso com o pastor, eu falo assim, quando eu passo, eu fecho a porta atrás de mim. Eu só vou para frente. Tem que passar e fechar a porta. Quando a gente recebe Jesus,
Uma pessoa que dirige, olhando no retrovisor, ela vai bater. Eu não posso andar com Jesus fazendo conta do que está ficando para trás. Não tem como. Uma pessoa arrebatada, ele não considera o que está ficando para trás. Por quê? Porque ele tem um alvo. Ele está mirando no alvo. Então, eu não posso andar com Jesus fazendo conta do que está para trás. Sabe o que eu faço com o que está para trás? Eu queimo. Se aquilo parecer que é um caminho para onde eu posso voltar, é um plano B. Quem anda com Jesus não tem plano B, tem Jesus. Ele vive a partir desse amor, dessa paixão, dessa entrega. Eu não tenho para onde voltar, é aqui, ó, é para frente. E Eliseu saiu para lavar as mãos do profeta. Ele ainda não era o profeta, ele foi ser um servo. E ele diz, eu queimei o que tinha para trás. Quantas vezes a gente não rompe na paixão por Jesus, porque a gente não queima relacionamentos que nos atrapalham, atitudes que nos atrapalham, projetos que nos atrapalham. A gente fica cocheando entre dois senhores, fazendo conta do que tem a perder. Nós não temos nada a perder. Não temos nada a perder. Não tem nada que você deixe por Jesus que seja mais caro do que Ele deixou por você, ou do que Ele já te deu. Tenho medo de dizer, eis-me aqui. Você acha que Jesus vai pegar a sua vida e vai te piorar a vida? Ah, eu não aceito chamado porque eu tenho medo. Tu tem que ter medo de não aceitar. Jesus jamais vai pegar a sua vida e falar, vou dar um jeito da vida do fulano que ser pior do que ela já era. Negativo. O mais seguro, eu sempre digo, o lugar mais seguro de um filho de Deus é nas mãos dele. Se um pai e uma mãe, que são realmente um pai e uma mãe de verdade, planejam o melhor para os seus filhos, imagina Deus que é um pai perfeito. Quando a gente diz sim para Ele, a gente está dizendo sim para a perfeição. Sim para o cuidado, sim para tudo. Então, uma pessoa apaixonada, ela desconsidera, não existe. Segundo, uma pessoa arrebatada por Deus, ela tem uma mudança radical de valores. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Você já imaginou se na humanidade toda, de pessoa que busca Deus, só tivesse você? Hoje nós usamos tantas questões para justificar não seguir a Deus com profundidade, porque é tanta coisa na cultura, tanta coisa no ambiente, tanta gente fazendo tanta coisa. Ah, porque tem um fulano, porque tem um Beltrano. Noé era o único, sozinho, que andava com Deus. Mas por que ele não era como todo mundo? Porque o valor de Noé estava em andar com Deus. Andar com Deus era prioridade. Era o que ele tinha mais importante. A Bíblia vai dizer que Daniel, ainda um menino, quando foi levado para a Babilônia, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém fiscalizando. Ele propôs firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Não foi que ninguém disse para ele, olha, tudo que o rei come é consagrado a ídolos, então você não coma. Ninguém disse isso para ele. Ele decidiu, porque o valor dele era santidade, era exclusividade, o que que mais importava para ele não era comida boa, era o Senhor. O reino de Deus, querido, não é comida e nem bebida, mas é poder no Espírito. Você vai viver um período de jejum, e lembrando aqui, né, a água está liberada, tá bom? Você pode beber água nesse período. Água, viu, crianças? Você vai viver um período de jejum, e você vai ser desafiado. E você vai precisar se lembrar que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Sabe, para se consagrar ao Senhor, Daniel falou assim, eu não vou comer isso aqui, mas tudo bem comer legume, comer verdura. Não vou morrer de fome. Então, Daniel abriu mão de coisas, porque o valor muda. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos.
Ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim da justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Sabe, o apóstolo Paulo não se apresentou para Jesus porque a vida dele estava péssima, porque ele estava no fundo do poço. Ele tinha status, ele tinha conhecimento, ele tinha posição. Considerando a religião que ele professava, ele estava batendo todas as metas. Mas um dia ele conhece Jesus e entende que não é pelos próprios méritos, que ele não iria alcançar nada com Deus. E ele fala, todas as coisas que eu tinha antes, e ele diz todas, ele tinha status, ele foi instruído com os melhores mestres de Israel, ele tinha conhecimento, ele tinha poder das autoridades, ele tinha trânsito político. Ele diz, eu considero todas as coisas insignificantes, considerando o valor inestimável de conhecer Jesus. O quanto que conhecer Jesus vale para você? Às vezes nós cantamos assim, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, e a música ainda diz, e ser achado nele, né? Que horas que você quer conhecer Jesus? Você quer mesmo conhecer Jesus? O que eu troco? Porque o seu dia só tem 24 horas. Não vai ter mais. Aí eu canto aqui junto com o Ministério de Louvor, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, ser achado nele, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. E aí você sai daqui, você liga a televisão, aí no outro dia você vai para o trabalho, depois você vai para a rede social, depois você vai passear com as amigas, aí você vai para a academia, aí você vai... Aí chega na terça-feira, o líder lá do PG coloca, eu quero conhecer Jesus, você canta tudo de novo. Mas que horas que você quer conhecer Jesus? Quando você tira tempo com ele? Sabe, eu sou casada há 21 anos, e eu com certeza, eu amo meu marido muito mais que eu amava 21 anos atrás. Porque eu me casei com a sombra do que... Não aquela sombra, tá? Outra sombra. Quem estava aqui ouviu uma pregação sobre sombra, não com a sombra, aquela não. Então, vou mudar. Eu me casei com um sinal do que ele seria hoje. Mas eu não o conhecia como eu conheço. São 21 anos de caminhada. Então, agora, com certeza, eu amo muito mais. Porque eu conheço melhor. Agora, se eu não conheço, eu não ando, se eu não tenho intimidade, se eu não desfruto da companhia, se eu não paro para ouvir o que ele gosta, se eu não ouço se ele não me ouve, se eu não o ouço, se nós não caminhamos juntos, como esse amor cresce? As pessoas equivocadamente dizem que o casamento ele esfria, só se for um casamento do cão. Se for guiado por Deus, não é. Ele só esquenta, né, irmão Arthur? Só melhora. É melhor, como que eu vou conhecer mais a outra pessoa? A gente vai se comunicar melhor, a gente vai se entender melhor. Nós vamos construir uma história junto e vamos terminar piores.
Não tem como. E com Jesus, que ele não é diferente. Quanto mais você conhece, mais você se apaixona. Quanto mais você se apaixona, mais você conhece. Quanto mais você investiga, mais você descobre. Quanto mais você descobre, mais você fica doido. Quanto mais você fica arrebatado, aí você vai ficando louca de paixão. E você fala, meu Deus, aí aquele horário de oração que você tinha, que você é cambaleando. Tem dia que a gente vai mesmo orando. Mas a gente fala, eu não posso perder esse encontro. Porque você está ali naquela presença, você vai lá, você chega lá, Senhor, hoje eu estou aqui morrendo de sono, meu olho está pesado, mas eu quero dizer que eu apareci, porque a gente tinha um encontro aqui. E quando você vê, no início você fica 5 minutos, depois você fica 10, quando você vê, o seu coração é tomado. Quando você vê, você está passando o dia na presença. Porque o seu coração palpita, você começa a sentir saudade, você não consegue mais. Não é um peso, não é um fardo. Mas quando você começa, querido, não é assim, porque você está se comunicando com alguém que você não conhece. E até você conhecer, você vai descobrindo, desenvolvendo esse amor. Sabe, Paulo falou, eu deixei tudo para conhecer Cristo. Não pode ser superficial. Um arrebatado, ele nunca está satisfeito. Um apaixonado, gente, um apaixonado, ele é pegajoso, não é? É pegajoso. E é uma mandação de mensagem, é uma ligação. E manda flor, e manda não sei o quê, e vai atrás, e anda 2 quilômetros, anda 3, não tem 1 centavo no bolso, e vai lá na vizinha, rouba uma flor e leva. Um apaixonado faz loucura. Um apaixonado faz loucura, porque ele está apaixonado. Aí os pais têm que ficar, menino, vai lá, volta para casa dos seus pais, porque fica lá no pé da moça. Gente, deu horário, mas ele não quer. Agora, na hora desse negócio de WhatsApp, quando chega em casa, você fala, vê lá com quem está conversando, né? É meia-noite, é 1 da manhã, é 5 da manhã, porque está apaixonado. Apaixonado é desregulado. É assim. A cabeça dele está no amor, está na paixão, e assim é com Jesus. Menino, mas você é de novo na igreja e ainda é pouco. Culto de 6 horas, eu queria era 12. Porque você está apaixonado, você está na presença, você fala, é o melhor lugar, eu estou entregue. É isso. Então, Paulo diz, eu considerei tudo como perda. É insignificante. E será que só Paulo tem que considerar assim? O que você tem na sua vida que vale mais do que Jesus? De verdade, faz as contas. Quando você der o seu último suspiro, você não tem garantia que alguém que você ama estará lá do seu lado. Mas você pode ter certeza que Jesus estará lá. Ele disse, não te deixarei, jamais te desampararei. Eis que estou convosco todos os dias. Para onde você vai, Ele está com você. Então, o seu coração é tomado por esse amor. Não tem como. Sabe, não tem como. Não há o que você não deixe para trás. Não tem como, querido. Não tem como você ser arrebatado, querendo carregar todas as coisas. A Bíblia diz assim, que o reino de Deus é como um homem que encontrou um tesouro escondido. Então, ele vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo, porque tinha o que lá? O tesouro escondido. Eu jamais serei tomado de amor por Deus se eu quiser conservar todas as minhas coisas e o tesouro escondido é uma coisa ou outra. Ele vendeu tudo que tinha. Eu troquei tudo que tinha pela excelência de conhecer a Cristo. Minha racionalidade, o meu jeito de ser, eu rasguei tudo. Ele fala assim, eu considerei tudo menos do que lixo. No original, a palavra é aquilo que a gente coloca no vaso. E é o número... Ele colocou menos que lixo, porque não queria colocar uma palavra feia ali na Bíblia, né? O pessoal da tradução tem esses cuidados. Mas no original, ele está falando, eu considerei tudo o quê? Para que serve aquilo que a gente coloca no vaso? Para que serve as coisas às quais você se apega?
Serve para quê? Então, um arrebatado faz dessas coisas. Ele vai atrás, ele está ali. Um arrebatado tem um desejo ardente por ele. Assim como a corça anseia pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Sabe, uma pessoa arrebatada, ela está sempre como a corça. E a corça é um bichinho que ela fareja a água. Então, quando ela começa a não encontrar, ela chora. Ela começa a gemer. Porque ela está atrás de água. Ela consegue farejar a água mesmo no lençol. Então, ela vai seguindo aquele cheiro que ela sente. E ela vai atrás. Sabe, não tem aquele tipo de crente que é atrás de manto o tempo todo? Que fala que tem um culto, ele não sabe nem onde, nem sabe por quê. Ele nem sabe se é um velório, se é um casamento, o que é, mas ele fala, seja lá o que for, eu quero estar dentro. É a reunião dos homens, mas é a mulher que quer estar lá, é a reunião da senhora, ele é a senhora, ele quer estar lá. Tem aquele tipo de povo que está sempre atrás. Que quando fala assim, gente, é culto de 12 horas, a pessoa vibra. Quando vai ter uma oração na vigília. Ai, Senhor, muito obrigado. Tem gente que é farejador de Deus, ele é um caçador de Deus. Ele é como a corça, ele fica, o que está rolando aí? Tem gente que manda WhatsApp para mim e fala, pastor, o que Deus está falando contigo? Que quer saber as ciências, os mistérios. Tem gente que quer saber, que é como a corça, ele vive farejando. Onde Deus está se movendo, ele está atrás, correndo, e ele chora, e ele geme, ele vai atrás. Ele fica doido porque ele quer da presença. Tem gente que não tem tempo ruim para nada que é de Deus, porque ele está sempre como a corça. Mas a corça, ela não corre atrás da água só porque ela está com sede. À medida que ela se desidrata, a pele dela começa a soltar um odor. E os predadores sentem o cheiro desse odor e vão lá e atacam. Então, ela não precisa beber água só porque ela tem que se hidratar. É porque é vital. Querido, vá para a presença de Deus quando você estiver com sede. Mas quando você não estiver, vá também, porque senão você vai começar a feder. Quem não anda na presença de Deus fede. O pecado começa a exalar pelos poros e você tem um inimigo que anda ao seu derredor, rugindo como se fosse o leão, buscando a quem possa tragar. Quem não é desesperado pela presença, ele se desidrata. Jesus falou assim, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O salmista falou, é como eu tenho sede de corça, eu ando atrás porque eu já entendi que é vital para mim a presença do Senhor. Não é porque é fácil, não é porque eu tenho uma agenda mais larga, não é porque tudo na minha vida coopera para estar com Deus. Ah, não, é porque você está lá, porque a sua família te criou assim. Não, você está lá porque os seus filhos já têm X idade. Não, você está lá porque a sua esposa, não é por conta disso, é porque a pessoa entendeu. É vital para mim estar na presença do Senhor. É vital porque eu tenho uma sede que só Ele sacia. Mas você concorda comigo que se você beber 1 litro de leite, talvez não caiba mais 1 litro de água? Porque você está cheio? Então, às vezes, você não está com sede, porque você se encheu de outra coisa, que não é água. E aí você está indisposto para ir para a presença de Deus, porque você não está com sede. Mas se você for inteligente, você fala, é de água que eu preciso. Senão, quem eu era antes de Cristo vai começar a vazar. E eu vou começar a criar problemas. Eu vou começar a causar problemas. Eu vou começar a feder. O pecado que está na minha carne vai exalar. E aí eu vou começar a querer responsabilizar alguém. Quando está muito satisfeito, querido, começa a medir o tempo de oração que você tem. Quando está muito reclamão,
Quando você está desanimado, eu desanimei. Vai olhar quanto tempo você está andando com Deus. Desidratou. E aí o seu inimigo está só esperando. Ele está sentindo o cheirinho do pecado no seu corpo. Ele está sentindo. Ele vai entrar na brecha. Porque você está deixando. Então, uma pessoa apaixonada, arrebatada, ele vai por sede e vai por necessidade. Ele fala, Deus não precisa de mim não, mas para sobreviver eu preciso. Porque quem eu era sem Jesus, se essa pessoa aparecer de novo por aqui, é capaz de ter uma hecatombe. Terceira Guerra Mundial vai ser fichinha, porque eu sem Jesus não presto para nada. Ninguém vai conseguir andar comigo, porque o pecado que está em mim vai começar a feder. Por consciência. E por último, os arrebatados. Eu gosto de falar dessa pessoa aqui. Noé. Enoque. Já imaginou? Enoque andou com Deus até o tempo que Deus tomou para si. Falou, bora, vamos comigo para lá. Mas será que só Enoque foi tomado, arrebatado assim? O apóstolo Paulo, ele não foi levado em vida para o céu. Mas ele disse assim, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele já morri. Estou morto. Estou andando aqui, mas estou morto. Agora tem outra pessoa que vive. Ele está cheio de Deus, ele está tomado, ele já foi. Ele falou, minha carne já foi crucificada, já era, morri. E agora é Cristo que vive em mim. Sabe, a profetisa Ana, estava lá no templo, ela ficou casada, se casou e ficou 7 anos casada. Ela casou moça, como se casavam as meninas israelenses. Ficou 7 anos casada e o marido morreu. Quando o marido morre, essa jovem, que talvez, possivelmente não tivesse mais do que 25 anos, passou dos 25 aos 84, vivendo dentro do templo, profetizando e orando. Ela falou, já sei o que eu vou fazer da minha vida, vou viver para Deus. E ficou lá com o Senhor, paixão, prioridade, arrebatamento. Mas por que a pessoa faz tudo isso? Por que ela queima as pontes com o passado e fala, não volto mais atrás? Por que ela passa a fazer de Deus o valor mais precioso da sua vida? Por que ela tem sede? Por que ela vai atrás? Por causa da intimidade. Porque quando você faz isso, você fecha a porta e ora ao Pai que te vê em secreto. O Pai que te vê em secreto te recompensa. Ele fala que os segredos são para os íntimos. Você vai falar com ele e ele começa a falar coisas para você. Ele abre os mistérios. E quando você desenvolve amizade com Deus, que ele começa a te contar assim, ó, presta atenção, que eu vou fazer isso aqui. Você não aguenta. Você fala, eu não consigo viver sem isso. Eu morrer disso, de saber, eu quero que Deus me conte o que vai acontecer, o fim no começo. Lembra que Deus falou com Abraão? A Trindade reúne e fala, conta, não conta, conta, não conta. Conta para Abraão que vai destruir Sodoma. Sabe, os profetas, Deus fala, olha, deixa eu te contar, vai acontecer tal coisa, o rei tal vai sair, esse daqui vai subir. Deus te trata com amizade. Então você não consegue resistir, ele começa a dizer, olha, as coisas vão acontecer desse jeito. Ele começa a falar das coisas simples para você. Você fala, gente, é um privilégio muito grande Deus contar os segredos dele para mim. Então essa intimidade me faz querer. E não tem limite. Quanto mais íntimo você fica, mais íntimo você quer ficar. Gente, pensa em Moisés. Moisés viu Deus fazer os 10 sinais. Quantos aqui já viu pelo menos Deus fazer um? Uma praga de gafanhoto. Você já viu? Eu nunca vi. Teve por aí outro dia, mas eu não vi. Você já viu o mar transformar em sangue? Nunca vi. Moisés viu os 10 sinais. Então, vamos dizer que ele viu grande coisa? Sim. Aí depois Deus sai com ele, com braço forte, mão poderosa, vai todo dia
de noite numa coluna de fogo, de manhã numa nuvem. Como se não bastasse, Deus fala com ele audivelmente, todo dia. Eu pensei, o limite da intimidade, não é? O que Moisés fala? Tá bom por aqui. Ótimo. Foi isso que ele fez? Falou, não. Eu quero ver teu rosto. Senhor, deixa eu ver seu rosto. E está Moisés nessa peleja, deixa eu ver teu rosto. Deixa eu ver teu rosto. Deixa eu ver teu rosto. Se mostra só um pouquinho mais. Imagina o coração de Deus derretido. Fala, esse cara é apaixonado por mim, isso não sai do meu pé, não me larga. Imagina Deus olhando para você e falando, lá vem ele de madrugada, com os pijamão, todo furado, atrás de mim. Isso não me larga. Isso é gamado em mim, olha lá. Está lá no trabalho e o coração, as lágrimas descendo, pensando em mim. Olha como que é apaixonado. Tem que ficar escondendo os colegas que estão pensando em mim, chorando de amor por mim. Moisés fala, Deus, mostra, Senhor, deixa eu ver seu rosto. E Deus fala, Moisés, não pode ver, que se você ver meu rosto, você vai morrer. Mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Entende? Gente que está atrás de Deus fala, Deus, não é porque eu quero ganhar alguma coisa do Senhor. É porque eu te quero. Eu te quero, eu quero ver mais, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais segredo. E quanto mais o Senhor me contar, mais atrás de ti eu vou, porque intimidade é coisa boa. Eu quero ser seu amigo. Deus falou assim, com Moisés eu falo como eu falo com amigo. Então Moisés falou assim, já que eu sou amigo, opa, vou aproveitar da amizade, deixa eu ver teu rosto. Sabe, Pedro é outro que experimentou coisas que outros não experimentaram. Está todo mundo lá no barquinho junto com Jesus. E vem Jesus no meio da tempestade, grita de lá, grita de cá, com medo, é um fantasma, não sei o que. Quando veio Jesus, Pedro falou assim, eu quero andar sobre as águas como o Senhor. Gente que quer mais. Tem um limite, tem uma coisa normal acontecendo. Quando tem Deus, assim, normal assim, né? Se está Deus envolvido, já não é normal, né? Aí tem alguma coisa dentro da normalidade. Todo mundo no barquinho. Descobre que Jesus não podia, Pedro, ficar lá sentado esperando Jesus, que andava sobre as águas, entrar. Os outros 11 esperaram justamente isso. Mas Pedro falou o quê? Ele falou assim, se é o Senhor mesmo, e se não era, gente? O que ia acontecer? Ele falou assim, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir andando sobre as águas. Está entendendo? Gente que quer coisa de Deus, quer experimentar Deus, quer provar de Deus, quer conhecer Deus com paixão. E aí Deus fala para Moisés, Moisés, não posso deixar você olhar o meu rosto, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou te colocar num cantinho. Você já imaginou Deus te pegando? Falou assim, você vai ali para a fenda da rocha, mas eu vou te colocar num lugar junto a mim. E você vai ver, não é uma parte da minha bondade. Você vai ver toda a minha bondade. Os arrebatados sempre são presenteados com intimidade. Deus ama se relacionar conosco. Ele quer se revelar a nós. Mas quem se apaixona por Ele, vai ter mais dele. Você pode se contentar com ouvir a história de Pedro, de Moisés. Ou você pode falar, eu quero ser o próximo na minha geração. Porque se eles experimentaram, você também pode. Se eles provaram, você também pode. Se Deus já fez com uns, com você Ele também pode. Ele pode comigo. E Ele sabe que eu vivo no pé dele. Eu fico lá. Não vai acontecer nada de errado em você insistir. Vai atrás. Mas se apaixone. Ele é galardoador de todo aquele que o busca. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Jesus, é certo que o Senhor é muito mais do que nós conhecemos. Tem muito mais em Ti do que nós já aprendemos. É profundidade da riqueza.
tem muito mais. E nós somos gratos por aquilo que já recebemos. Mas nós queremos mais. E nós queremos nos entregar mais para Ti. Nós queremos nos entregar mais a Ti para termos mais de Ti. O Senhor arrebatou o nosso coração. A gente se perdeu em amor. Como diz Cantares, nós estamos enfermos de amor. Tem um fogo que arde no peito que não dá descanso. Não tem jeito. Quando a gente pensa em te deixar, quando a gente pensa em esfriar, o fogo nos ossos queima. E arde dentro de nós. Sabe, quando a gente olha para Ti, todas as outras coisas são relativas. Aquilo que era valor absoluto passa a ser insignificante. O Senhor capturou o nosso coração e fomos capturados. Nós estamos perdidos em Ti. Nós renunciamos, nós desistimos, nós jogamos a toalha. É tudo por Ti. O Senhor é a razão da nossa vida. E a gente ainda Te conhece tão pouco, considerando quem Tu és. Nós temos gratidão, é verdade. Mas nós queremos sempre mais de Ti. Nós queremos ser achados em Ti. Nós queremos ser tão mergulhados em Ti, que chegue um ponto que a gente não seja mais, mas que o Senhor seja em nós. Que quando as pessoas olharem para nós, elas não nos enxerguem mais, porque nós deixamos de existir e é o Senhor. Senhor, nós queremos que o Senhor governe todas as coisas da nossa vida. Nos governe por completo. Nós queremos nos render a Ti. Tu és o nosso noivo. E como noiva, nós estamos apaixonados. Não tem hora, não tem lugar, não tem limite. Tem o nosso amor por Ti. Tem os Teus olhos com chama de fogo que captura o nosso coração. Tem os Teus cabelos brancos como a neve que captura o nosso olhar e a gente olha para a Tua beleza. Somos tomados. Nós fomos transportados. E embora os nossos pés estejam na terra, o nosso coração foi parar no céu. A gente não presta mais para o mundo. Não dá. Não faz sentido, é esterco. O mundo é esterco, o mundo não tem nada mais que nos atraia. Acabou, não tem como voltar para lá, porque lá o Senhor não está. E onde o Senhor não está, não serve para nós. O mundo passou a ser insignificante diante da grandeza de andar contigo. Nós estamos numa noite de consagração, Pai. Ah, Senhor, nós queremos os Teus presentes. Abre o céu, desvenda os mistérios. Eu sei que o Senhor quer ser íntimo de nós. E sabe, o avivamento é individual, mas é coletivo. E esse é o nosso grande quarto. A Tua palavra diz que o Senhor nos vê no secreto. Então nos recompensa nessa noite e se move entre nós, porque o Senhor é tudo que nós desejamos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.